Olá, amigas e amigos. Estamos começando mais uma aula. Hoje, a aula número 8. Nessa aula, nós vamos tratar de 3 temas. Primeiro, a dificuldade do banho. Segundo tema, a dificuldade de tomar água. Terceiro tema, é guardar, perder as coisas e depois acusar que outra pessoa roubou e ficar desesperada porque guardou e não sabe onde guardou, onde ela guardou. Ela sofre por isso e acha que outras pessoas estão pegando as suas coisas. São 3 temas importantes, ocorrem principalmente na fase intermediária, embora na fase inicial também pode ocorrer, né? E são 3 situações que afetam bastante o paciente e o familiar. Inicialmente, nós vamos falar do banho. Por que é? Quais são as causas da dificuldade do banho? Como vencer estas causas, essas dificuldades? Dificuldades no banho, na pessoa com Alzheimer. 70% das pessoas com Alzheimer têm dificuldade de tomar banho. É muito grande o número, muito grande mesmo. A maioria diz que não é necessário, não está sujo, não trabalhou. Outros dizem que já tomaram, para que tomar de novo? Muitos entram no banheiro, ligam o chuveiro, ligam as torneiras e saem sem tomar banho. Quanto muito umedece os cabelos, né? Mas saem sem tomar banho. Uma, um assunto que a gente vê muito, né? Uma coisa bastante frequente é dizer: eu não trabalhei, por que que eu vou tomar banho, né? Alguns vestem a mesma roupa ao sair do banheiro. Vai para tomar banho, o banho já é precário e mesmo assim não troca de roupa, veste a mesma roupa que tirou. A grande maioria ficam bravos ao pedir para tomar banho. Quer dizer, você falou de tomar banho, a pessoa já fica brava, já tem essa aversão, né? E se você persistir, a braveza, né, a irritação vai continuar. Principais causas, né, das dificuldades do banho: perda de memória, esquecimento da rotina diária, inclusive o banho. A pessoa perde, né, a memória do tempo. Uma coisa que se passou há muitos anos parece que é recente. E uma coisa recente parece que demora tanto, então eles perdem essa noção do tempo, né? Confusão e desorientação, desconhecimento do próprio banho ou onde se encontram. A pessoa fica desorientada, ela fica confusa, ela não sabe mais onde é o banheiro, ela não sabe mais onde é a casa dela, ela nem sabe para que serve o banho, para que precisa do banho. Uma outra causa é medo e ansiedade. Sentir-se vulnerável ou assustado com a água. Eles têm muito medo da água. E nós vamos falar neste próximo item, né? Das principais causas. É a alteração da percepção sensorial. A água batendo no corpo da pessoa com Alzheimer é muito ruim. Ela sente mal. Ela não sente bem que aquela ducha de água, principalmente caindo pela sua cabeça. Outra coisa, a sensibilidade da pele está alterada, não é mais a mesma sensibilidade. Aquilo que era gostoso, o cair da água sobre o corpo, para eles é ruim. A sensibilidade da pele está alterada. A água, às vezes, pode parecer muito fria, mesmo não estando fria, ou pode parecer muito quente, mesmo não estando tão quente. Existe
uma alteração dessa percepção sensorial do paciente. O seu sentido, o seu sentir é outro, não é mais a mesma coisa. Outra causa de dificuldade do banho é o declínio cognitivo, dificuldade de se mover, de manter-se de pé, em equilibrar-se, né? É outro motivo que eles têm medo do banho, né? Tem medo de cair, a postura fica bastante comprometida, né? A capacidade de se manter de pé fica bastante comprometido. E esse declínio físico colabora para eles não tomar banho. Impacto emocional do banho. Vergonha, embaraço. Imagine, por exemplo, um homem sendo banhado pela filha, por exemplo. Isso leva um desconforto. Dentro da nossa cultura, principalmente a cultura masculina, e mesmo a cultura feminina, né? O homem tem vergonha de se expor a uma mulher, mesmo sendo sua filha. A mulher tem vergonha de se expor a um filho, um homem, mesmo sendo seu filho. Então, existe uma restrição muito grande. E outra coisa, a própria restrição de ajuda, né? Ele se sente impotente. Alguém tem que ir lá lavar o seu corpo, ele tem que se despir em frente a outra pessoa. Segundo, resistência e agressividade. São reações negativas ao medo, à incompreensão. Ele se torna resistente, muitas vezes agressivo. Você fala de tomar banho, a pessoa fica irritada, ela fica agressiva, ela só falta agredir fisicamente a pessoa que pede, né? Frustração e irritação, dificuldade em compreender a necessidade do banho ou seguir as instruções. Quer dizer, eles não... Aquela sensação, né, de necessidade do banho, eles perderam. Perde a sensação de necessidade, a sensação que a higiene é necessária. Outra coisa também é seguir instruções, né? Muitas vezes o banho resume lavar as mãos, lavar o rosto e está tudo bem. O resto fica como estava. Mais um slide. Dificuldade física durante o banho, né? Como nós falamos, problemas de mobilidade, incapacidade de entrar e sair da banheira ou do seu chuveiro, embora que hoje é muito raro casa com banheira, né? Mas tem dificuldade, o banheiro geralmente é escorregadio. Nem todos os banheiros têm apoio. Perda da coordenação, dificuldade em usar sabonete, shampoo ou alcançar certas áreas do corpo. A pessoa vai ficando mais travada. Ela tem dificuldade de se esfregar. Ela perde a noção de se esfregar. Você dá o sabonete, muitas vezes ele fica olhando o sabonete, a pessoa fica olhando o sabonete e não passa o sabonete no corpo, né? Fraqueza muscular, incapacidade de se manter de pé por longos períodos, né? Por isso que nós sempre orientamos o banho em cadeira, o banho em banquinho, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Mas ele tem, né, dificuldades psíquicas e dificuldades físicas. As dificuldades físicas é mais fácil de a gente corrigir, né? Dê banho sentado, coloque corrimão, coloque piso antiderrapante no banheiro. Então, são situações que a gente tem que aprender e corrigir. Técnicas para facilitar o banho de um paciente com Alzheimer. Primeiro, ambiente seguro e confortável. Garantir a temperatura adequada, eliminar os riscos de escorregões, né? Então, você tem que eliminar os riscos de queda.
A água tem que estar na temperatura agradável para a pessoa que vai tomar banho, não é para você que está dando banho. Às vezes, para você, a água está gostosa, mas para o paciente, não. Então, você tem que colocar a água na temperatura ideal para o paciente. Segundo lugar, criar uma rotina e consistência, manter uma rotina de banho regular para reduzir a ansiedade. Por exemplo, se você dá banho sempre de manhã, não é legal um dia você dá de manhã, outro dia você dá à tarde, a não ser que naquele dia o paciente está muito agitado, então compensa você mudar o horário. Produtos adequados, né? Usar produtos de higiene suave e de fácil manuseio, por exemplo, sabonete neutros, shampoos neutros para não arder o olho, né? Muitas vezes você pode usar shampoo, sabonetes de bebê, é melhor do que não usar nada, né? Eles têm a pele muito sensível, mas muito sensível mesmo. Eh, Suporte físico e emocional. Ofereça ajuda gentilmente, com paciência e encorajamento. Ofereça banho sentado em cadeira ou em banquinho, né? E outra coisa, você nunca pode bater de frente. Você tem que, o paciente não quer tomar banho, beleza, daqui a pouco você chama de novo, conversa, distrai o paciente, né? Comunicação clara, explicar para a pessoa cada passo do processo de banho de forma simples e calma, né? Então você vai fazendo, olha, nós lavamos os pés, agora vamos lavar as pernas, depois nós vamos lavar os braços, as axilas, né? A parte íntima e a cabeça você deixa para o final. Nunca vá botando água na cabeça do paciente, que ele assusta. Comece de uma maneira bem gradativa, né? Lavando primeiro os pés, lavando depois as pernas, fazendo uma massagem, passando um sabonete suave, gostoso, né? Vencer o medo da água. Use a ducha de banho ou mesmo caneca, né? Aquela duchinha de banho ou mesmo a caneca, um banho de caneca. Não vá jogando água na cabeça. Se você jogar, principalmente de caneca, né, dá aquela sensação de mais aconchego da sua parte. E você vai despejando a água de pouquinho nas extremidades, né, com bastante carinho, com bastante tempo, né. Vai massageando, primeiro passa sabonete, depois massageia, vai elogiando, vai conversando, vai distraindo o paciente, né. Então isso é muito importante você saber. O banho não é colocar o paciente no banho e despejar a água, não. Ele tem medo, nós vimos que a sensibilidade da pele dele está alterado, que ele tem tudo aquilo que nós falamos, por ele não gostar, não querer de tomar banho. São várias situações em conjunto que favorecem a isso, sabe? Vamos a mais um slide. Considere, apesar da dificuldade do banho seja comum nas pessoas com Alzheimer, cada pessoa é única, né? A receita não é receitinha de bolo. Cada paciente ele é único, né? Quem cuida tem que conhecer as dificuldades e elaborar estratégia que dê certo para cada pessoa, né? Então isso é muito importante. Você que cuida, é claro que você tem que ver o que deu certo para outras pessoas, mas se você faz e não dá certo, mude a estratégia, crie uma estratégia própria sua, né? Ofereça recompensa como passeios, um alimento favorito e outras coisas, né. Por exemplo, tinha um paciente que gostava de tomar sorvete, então, olha, para tomar sorvete é só depois do banho, né. Ele tomava banho na esperança de sorvete. Outros dá um passeio, bota no carro, vai dar uma volta mesmo a pé,
Então, cada pessoa tem a sua maneira de agir, né? Tem a sua estratégia que dá certo para o seu ente querido, sabe? Então, você tem que descobrir o que dá certo. Elogie sempre, nunca fique brava, reforce o lado positivo. Em vez de você brigar, criticar, né? Se ele deixou lavar os pés, por exemplo, olha que legal, nós lavamos os pés, ficou tão cheiroso, ficou tão bonito, você está de parabéns, né? E outra, aprenda sempre, o conhecimento ajuda, né? Tenho que fazer assim mais algumas considerações que não estava aqui no slide, e as considerações são: primeiro, você convidou seu ente querido para tomar banho. Ele não aceitou. Não adianta você brigar, ficar cobrando. Essas cobranças, muitas vezes, não ajudam. Muito pelo contrário, ela piora o paciente, né? Então, você tem que distrair o paciente, conversar, mudar o foco, né? Depois que você mudou o foco, que ele está calmo, aí você pega ele pela mão e vá dizer que vai tomar banho já dentro do banheiro. Não dá tempo para ele reagir. Uma outra coisa, prepare muito bem o banheiro antes, sem que ele perceba ou ela perceba. Vai lá, coloca a toalha, coloca o shampoo, coloca tudo certinho, né? Deixa o banheiro numa temperatura agradável, gostosa, né? Depois que você arrumou tudo, vai lá, pega pela mão e fala: vamos tomar banho agora. O anunciar sempre é muito ruim, né? É ruim você ficar anunciando: olha, daqui a pouco eu vou te dar banho, daqui a pouco você vai tomar banho. Isso não é legal, sabe? Não ajuda muito. Por outro lado, atrapalha, né? Colocar música também é uma boa. Um ambiente com música ajuda bastante. Contar histórias na hora do banho, né? Ou pedir para o paciente cantar. Eu tinha uma paciente que ela gostava de declamar, então a filha pedia para ela declamar os seus poemas prediletos, né? Então, existem muitas coisas que dá para fazer, dá para distrair o paciente, dá para a gente ter um relacionamento gostoso, saudável durante o banho. Porque, como nós falamos, o banho é muito ruim para o paciente, né? É muito ruim mesmo. Eles não. É algo que lhe incomoda, é algo que não traz prazer. Se é algo que não traz prazer, se é difícil, a gente não deve insistir, bater de frente. Também não é deixar sem banho, não, sabe? Eu acho assim, só tem uma situação que você pode ser mais firme. Quando todas as estratégias falharem, então você pode ser mais firme, pode falar com mais autoridade sem perder a ternura, né? Então, são situações que você pode falar um pouquinho mais forte, mas isso é coisa rara. O paciente, ele não entende da necessidade, agora você entende. Fazer ele entender na marra é difícil. Então, vá com carinho, vá com muito amor e você vai conseguir. O segundo tema de hoje, esse é mais comum ainda, é a dificuldade de beber água. Nós temos duas dificuldades. Uma é por não ter sede, e o outro é por dificuldade mecânica. A pessoa tem disfagia, ela engasga e por isso ela toma menos água. Nós temos que vencer essas batalhas, porque a água é necessidade fundamental para o ser humano. Ninguém vive sem água.
A água faz parte de todas as nossas reações metabólicas do organismo. A desidratação piora a cognição, piora o comportamento. A desidratação predispõe a infecções. A pessoa desidratada fica com a imunidade baixa. O ser humano ele tem uma necessidade mínima, isso é mínima mesmo, de 30 ml por quilo peso dia. Por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, baixinha, magrinha, ela tem necessidade de 1,5 litro. Uma pessoa de 67, 68 quilos tem necessidade de 2 litros por dia. Uma pessoa de 83 quilos tem necessidade de 2,5 litros. Vamos supor, uma pessoa de 100 quilos teria uma necessidade mínima de 3 litros. E a pessoa não bebe. É uma coisa bastante comum. Por isso, nós inserimos essa aula no curso. Porque é uma dificuldade que você terá. Mas vamos lá. Principal causa das dificuldades de beber água. Primeiro, a lesão no cérebro. Lá no cérebro, nós temos uma regiãozinha chamada hipotálamo. É a área do cérebro que controla a sede, controla a fome, controla os impulsos sexuais, por exemplo. Mas o que nos atém aqui é a sede. Então, essa lesão do hipotálamo diminui a sede da pessoa. E a própria pessoa de idade, ela diminui a sensibilidade, o paladar da água. A água se torna ruim. O paladar está alterado, né? Segunda coisa de perda de sede, o Alzheimer pode prejudicar a capacidade do corpo de sentir sede. Por quê? Não vou falar para você que esquece como ter sede, não é assim. Mas tudo na pessoa com Alzheimer está alterado. As sensibilidades da pessoa, nós acabamos de falar que no banho a pele tem a sensibilidade alterada. Da mesma forma, a sensibilidade da sede da pessoa com Alzheimer ou qualquer outra demência está alterada. Terceiro fator é esquecimento, esquecer de beber água ou não reconhecer a necessidade. A pessoa esquece, não reconhece a necessidade pelos fatores acima que nós falamos, né? Que é uma diminuição do hipotálamo, a perda da consciência da sede e da necessidade de beber água, né? Associa isso ao esquecimento e não reconhecer a necessidade. 4, confusão e desorientação, dificuldade em identificar ou encontrar a água. O paciente tem dificuldade de ir lá na geladeira ou onde você coloca a água e tomar a água, né? E encontrar a água, tomar a água, eles têm dificuldade de tudo isso, né? Então, você tem que levar em consideração isso, principalmente na hora de você oferecer água para o seu ente querido com Alzheimer. E, por fim, né, dentro das principais causas está a disfagia. A pessoa ela engasga, principalmente com água. Por isso, ela fica com medo de beber água. De engasgar, ela fica insegura. É outra causa, né, das dificuldades que tem a pessoa de tomar água. Desafios físicos em beber água, coordenação motora, dificuldade em segurar o copo ou as garrafas, né? Dificuldade de abrir uma garrafinha de água, por exemplo. O paciente tem toda essa dificuldade do manuseio para fazer tudo isso, uma coisa muito simples, mas eles têm dificuldade. Tem dificuldades mecânicas, vamos dizer assim, de beber água, dificuldades motoras, né? Tremores ou fraqueza muscular. Por incrível que pareça, tem pessoas que não
não aguentam segurar uma jarra d'água, um copo d'água, tamanha a diminuição da sua força muscular, da sua fraqueza. E quanto menos água bebe, mais essa força vai estar diminuída. Então, tome bastante cuidado, né? Outro problema físico para não beber água são problemas de mobilidade. Problema de chegar até a geladeira, de chegar, primeiro a mobilidade e depois é saber onde encontrar a água. Eles esquecem que a água fica na geladeira, por exemplo, né? E além disso, eles têm problema de mobilidade, problema de sair do lugar, de andar, de procurar. Problemas emocionais e psicológicos para a hidratação. Medo e desconfiança. Muitas vezes o paciente tem relutância em beber líquidos oferecidos por outras pessoas. Eu tinha um paciente que falava para a esposa dele: eu não bebo a água que você me dá. Ela perguntava: mas por quê? Você está pondo veneno para me matar. Então parece absurdo, mas isso acontece. E acontece outros tipos diferentes, mas o paciente tem medo, ele tem desconfiança, né? Depois vem a resistência ao cuidado. Recuse em aceitar a ajuda para beber água. Isso é muito comum no homem. Ele não aceita que outra pessoa ensine ele, que vá ajudar ele a beber água, né? É interessante que tem paciente que aquela pessoa que está ali na linha de frente, cuidando no dia a dia, se oferece água, o paciente nega-se a beber. Mas se chega uma outra pessoa e lhe oferece água, ele bebe. Muitas vezes isso é resistência ao cuidador, né? Aquela relação de amor e de ódio. Nesse caso de ódio, ela não aceita o que a pessoa pede. Ela não aceita aquilo que a pessoa pede. Outra causa é alteração de humor, depressão, ansiedade. Tudo isso pode, principalmente a depressão. A pessoa perde as vontades, né? Principalmente a vontade de beber água. Ela não tem vontade de beber água. Sabe? A depressão, a ansiedade altera a necessidade, a vontade de beber água. Técnicas para ajudar o paciente com Alzheimer a beber água. Primeiro, um ambiente acessível. Deixar copos de água visíveis e alcance, ou uma garrafinha fácil de abrir, que conserva a água sempre fresca, né? Também, como item 2, fazer uma rotina de hidratação. De tempo em tempo, marca lá, de hora em hora, de 2 em 2 horas, você vai lá estimular. Se você perguntar se está com sede, a pessoa com Alzheimer nunca vai falar que está com sede. Mas se você pegar o copo e levar para ele vai beber, nem se for um gole, mas bebe. Bebeu um golinho, insiste uma vez, não quis, não adianta bater de frente, não adianta ficar teimando. Daí 10, 15 minutos, ofereça de novo. Variedade de líquidos. Ofereça outras bebidas hidratantes, como sucos, chás, água saborizada, água com sabor, né? Nós falamos muito nas nossas lives. Coloca lá umas rodelas de limão, principalmente o limão siciliano. Coloque hortelã, rodelas de abacaxi, né? Maracujá, só para dar aquele saborzinho. Muitas vezes dê uma limonada mais fraquinha, com pedra de gelo. Isso estimula o paciente a beber água, né? Também sirva frutas ricas em águas, como a melancia, por exemplo, ela é muito rica em água, né? Ofereça sopas na alimentação, porque também, além de ter os elementos nutritivos da sopa, a sopa é rica em água. E o paciente vai se manter um pouco mais bem hidratado, né? Apoios adaptativos. Usar copos com tampas, canudos ou garrafas fáceis de usar. Copos e canecas transparentes.
Esses dias eu vi uma paciente fazendo, que a filha comprou, uma caneca de vidro de 2 cabos, né, de 2 alças. A paciente segurava de cada lado e levava assim. Sempre usaram copos com canudo. Esse negócio de virar a cabeça predispõe mais a broncoaspiração. É importante ser a vasilha que for beber a água, ser transparente. Tem pessoas que se adaptam mais com o copo liso. Tem pessoas que se adaptam melhor bebendo água na caneca, que tem uma alça, né? Que tenha algo para ela segurar. Então, não é que todos têm que tomar água no copo, não que todos têm que tomar água na caneca. É aquele que se adaptar melhor, de preferência transparente, de preferência com canudinho. Quando começa a ter disfagia, sempre dar água com canudo, jamais dar água deitado, sentado a 90 graus. Né? Mais um item para ajudar a beber a água, né? Monitoramento e incentivo. Observar a absorção de líquidos e oferecer encorajamento gentil. Encoraje de maneira gentil. Elogie quando tomou um gole d'água. Não critique quando quando ele ou ela vai beber pouca água, né? Não, não, a crítica é muito ruim, a crítica fere a autoestima da pessoa, né? Persistência pacienciosa, não quer agora, converse, muda o foco e ofereça dentro de poucos minutos, né? Porque se você insistir, o paciente vai ficar tão ansioso que vai piorar a sua situação. Né? Necessidade mínima, como nós falamos, 30 ml por quilo de peso dia. A pessoa de 60 quilos, por exemplo, 3 vezes, 30 vezes 60 seria 1.800 ml. 2.000 ml são 2 litros, então faltando um pouquinho para 1 litro. Eu sempre oriento, né? Arruma uma vasilha, por exemplo, ele tem que tomar 2 litros por dia. Arruma uma vasilha de 2 litros e coloca lá na geladeira e coloca uma etiqueta. Essa é do pai, essa é da mãe da pessoa, do seu ente querido que você cuida. Quando você for colocar numa vasilha menor, coloque sempre daquela água. Dê bastante água, de preferência no período da manhã, até lá pelas 16, 17 horas da tarde. Ofereça menos água à noite. É uma possibilidade a mais de não urinar tanto. Mas a pessoa tem que cumprir a meta. Se é mais ou menos 30 ml por quilo peso dia, quando chegar no final do dia, ela tem que ter tomado essa quantidade. Não necessariamente só a água. Você pode dar sucos, pode dar chás, né? Você pode dar outros tipos de bebidas que têm o mesmo valor da água. Né? Mas depende principalmente da sua paciência, da sua criatividade. Você vai desenvolver estratégias para cuidar melhor. Temos um slide final bastante importante que você tem que aprender a identificar. Toda pessoa que cuida tem que aprender a identificar sinais de desidratação. Quando uma pessoa está muito desidratada, não adianta a gente repor oferecendo água, você tem que oferecer soro. Não tem como, né? Mas quais são os sinais de desidratação? Primeiro é boca seca e pegajosa. Você pede para abrir a boca, a saliva sai fazendo ponte, ela sai grudando uma na outra, né? Ou muitas vezes a língua está seca. Eu brinco com meus pacientes, falo, olha, o senhor, a senhora está com língua de papagaio. Língua de papagaio é igual papel, é muito seca. Né? Então, é uma maneira da gente ver a boca seca, a saliva pegajosa. Muitas vezes isso não é até tão comum, é sede excessiva. Muitas vezes o paciente não tem sede,
excessiva, mas ele está desidratado, né? Um outro sinal de desidratação é urina escura e concentrada. A desidratação deixa a urina escura, concentrada, um cheiro mais forte. Outro sinal é pouca urina. A pessoa urinou menos nas últimas 24 horas. É um sinal de desidratação. Tontura, quem nunca teve tontura, começa a se queixar de tontura, é outro sinal. Fadiga também é outro sinal, a pessoa cansa com mais facilidade. Confusão, a pessoa fica mais confusa, além do que ela já é, né? Aumenta a sua confusão, confusão mental, né? Prisão de ventre, o intestino fica mais preso, porque o organismo tira a água das fezes, né? E as fezes ficam mais ressecadas. A pele seca, enrugada, a gente vê assim aquela pele mais seca, mais rugada do que o habitual. E quando a desidratação chega a um grau muito grande, a pessoa tem rebaixamento do nível de consciência, né? Ela, por exemplo, fica mais sonolenta, mais mole, a voz mais pastosa, fica caindo, dificuldade para ficar de pé. Então, é um sinal mais extremo de desidratação. Como nós falamos no início, a desidratação piora o estado geral da pessoa, né? Favorece o aparecimento de infecções, piora a cognição, piora o comportamento da pessoa. Nós somos igual uma planta, se você não jogar água, a planta murcha e morre. Nós precisamos de água. Você tem uma plantinha lá que ela está seca, está muito seca, ela está toda murcha. Você joga água, daí a pouco ela deu uma revigorada. Assim é o ser humano. Eu trabalhei no UPA durante 25 anos. Eu vi aqueles velhinhos, a filha falava, faz 2 dias que ela vem caindo, 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 não está levando, caindo o estado geral, não é queda, não, mas apesar que pode apresentar queda também, uma queda do estado geral. O nível de consciência dela vai rebaixando. Aí eu falava assim, olha, nós vamos dar um pouco de líquido para ela na veia, vamos dar no soro até fazer um exame, um hemograma, um exame de urina, para ver se tem alguma infecção. Muitas vezes, antes de sair o resultado do exame, a gente passava lá e o acompanhante, né, do paciente falava, doutor, mas ela mudou muito, ela melhorou. Por isso que eu falo que é igual aquela plantinha murcha. Agora, o organismo, para chegar naquela situação de desidratação, de ter todos aqueles sintomas, imagina o quanto esse organismo sofreu, né? O quanto isso foi ruim para o paciente. Bom, espero ter colaborado com esse tema, dificuldade de beber água dentro do nosso curso, que é um curso gratuito, que é um curso preparado com muito amor para vocês, um curso que tem sequência, né? É um curso que tem começo, que tem meio, que tem fim, e feito assim, com muito carinho para vocês. Como é um curso público, né, que a aula elas ficam públicas por um tempo, eu peço para vocês curtir, né? Curta, comente, compartilhe. Depois nós vamos passar para a segunda fase do nosso curso, que é para as pessoas que deixaram fizeram a inscrição, né? E nós vamos passar para essa segunda fase. Eu estou aqui trocando os slides, porque o aplicativo ele tem uma capacidade limitada de, de, de slide, e quando preenche a gente tem que trocar, porque senão não cabe mais, né? Mas eu agradeço a vocês pela disponibilidade de fazer o curso, pela energia de fazer o curso. Como nós falamos, o curso tem que seguir um padrão de começo, de meio, de fim.
de uma maneira mais didática do que nós falamos normalmente nas nossas lives, né? Mas o importante é nós estarmos aqui trocando as nossas experiências, tentando aprender um pouquinho com vocês. Tudo que eu faço aqui é um trabalho voluntário. O que eu peço a vocês é ajuda. E qual que é a ajuda? É divulgar o nosso trabalho, né? Divulgar nas suas redes sociais, divulgar com seus amigos que precisam, para nós podermos ajudar outras pessoas, né? Quanta gente que precisa aprender para cuidar melhor e tem ali as suas dificuldades, né? É, Depois nós vamos ver, hoje é a aula 8, a gente pretende chegar até a aula 12, 13, e depois nós vamos ter a nossa grande aula, que vai ser por link, né? Nós vamos ter um contato mais próximo, né? E isso vai estreitar os nossos laços, que já são bastante estreitos, né? Eu já estou terminando aqui de subir os slides para o próximo assunto, que é muito interessante, que dá uma dor de cabeça danada, né? A pessoa com Alzheimer, ela guarda um objeto, ela esquece que guardou, e depois ela acusa as pessoas que roubou, que pegou. Isso é bastante comum. E deixa principalmente os cuidadores familiares, e cuidadores profissionais bastante decepcionados, né? Já pensou ser acusada de roubar, de pegar alguma coisa? Mesmo a pessoa entendendo que é um sintoma da doença, é bastante desgastante para a pessoa, né? É muito desgastante, não é fácil esta situação. Objetos perdidos ou colocados em locais que não se lembra e acusações falsas na doença de Alzheimer. É muito comum as acusações falsas. Me roubou, pegou, né? Objeto perdido e acusações falsas na doença de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta memória e comportamento. Isso a gente tem que estar sempre atento, né? Afeta a memória e afeta o comportamento. E por isso que a pessoa perde ou guarda e depois acusa outras pessoas, né? Ela afeta a memória. Ela guardou, não sabe onde guardou, esquece que guardou. E aí vem a mudança de comportamento, que é acusar uma pessoa de ter roubado, de ter pego aquele objeto, né? Comportamento como perder objeto e fazer acusações falsas são bastante comuns, como nós já falamos, né? Importância de entender que esses comportamentos não são intencionais, mas sim causados pela doença. Isso é muito difícil, eu vejo muito isso com cuidadores profissionais, né? Cuida de uma senhora ou de um senhor em casa, de repente a pessoa com Alzheimer guarda um objeto, esquece que guardou, como a pessoa mais próxima ali da casa, que tem acesso a tudo, é a cuidadora ou o cuidador, acusa o cuidador ou a cuidadora de ter roubado, né? Quantas vezes o cuidador fala: doutor, eu tenho muita dó da fulana, do seu ciclano, mas isso é muito doloroso para mim, levar a acusação de ter roubado um objeto. Eu nunca roubei nada, sabe? Isso eu tenho a consciência limpa. Aí eu sempre digo, se você tem a consciência limpa, siga em frente, que isso é um sintoma da própria doença. Causas de objetos perdidos, né? De perder objetos, de guardar e não saber onde guardar. É a perda da memória. Esquecimento de onde os objetos foram guardados. É claro, a pessoa o primeiro sinal que chama atenção no Alzheimer é a memória, a dificuldade de recordar coisas recentes. E dentro de recordar essas coisas recentes é de onde guardou as coisas, né? Dificuldades com o planejamento e organização. Problema em manter o controle dos pertences.
Às vezes a pessoa tem tão pouca coisa, né, chega uma vida com tão poucas coisas, poucos objetos, poucos pertences, e mesmo assim ela tem dificuldade de planejar, de guardar, né. Percepção espacial deficiente. Que é isso? A dificuldade em julgar distâncias e profundidades, dificultando encontrar objetos. É muito comum a pessoa guardar um objeto numa gaveta e ela passar ali 10 vezes por aquela gaveta, remexendo as gavetas, e não encontrar o objeto que ela está procurando, e o objeto está ali. Ela, às vezes, até botou a mão naquele objeto, né? Então, isso acontece também. Elas perdem, mas na hora ela não reconhece o objeto que ela estava procurando, né? E dada a dificuldade também, às vezes a própria visão, muitas vezes a gente negligencia a visão da pessoa com Alzheimer, né? Acha que ela enxerga bem e ela não reclama. Como ela tem um comportamento diferente, a gente negligencia. É uma época da vida que principalmente as cataratas estão aumentando e a pessoa vê a coisa mais embaçada, ela vê tudo mais embaçado. Isso também pode dificultar. Comportamento resultante do esquecimento. Acusações falsas, culpar o outro por roubo de objetos perdidos, né? É uma da mudança comportamental. Frustração e ansiedade, sentimento negativo gerado pela incapacidade de encontrar itens. A pessoa guarda, não sabe onde guardou, procura e não acha. Isso leva uma frustração, leva uma ansiedade, isso leva um comportamento ainda mais estranho. Nós temos que entender isso, né? Imagina guardar uma coisa, um objeto querido, esquecer onde guardou, está com incapacidade de encontrar, o que isso gera de frustração e ansiedade. Repetição de comportamentos, repetidas buscas pelo mesmo objeto e locais, como nós falamos. Muitas vezes ela guarda, né? Procura no mesmo local e o objeto está ali bem próximo dela, né? Comentários repetitivos. A pessoa repete várias vezes sobre a perda ou roubo. O duro é que ela fica martelando, né? Cadê o meu objeto? Cadê o meu lenço de cabeça? Cadê o meu anel? Cadê a minha carteira? Alguém pegou, então ela fica martelando, ela fica repetindo essas coisas, esse comentário repetitivo sobre aquela mesma situação. Estratégia para lidar com esses objetos perdidos. Primeira coisa, você que cuida tem que manter a calma, reagir com paciência, né? E compreensão. Nunca bater de frente, né? Nunca fala, você que guardou e agora está brava, não sei por quê. Não diga isso. Fala, eu sei que você perdeu, que perdeu, mas eu vou te ajudar, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te fazer feliz, eu estou aqui para o que der e vier, né? Nós vamos recuperar esse objeto, deve estar em algum lugar, eu vou te ajudar, tá? Seja compassivo, seja paciencioso, né? Seja empático, diga a mesma coisa. Se tivesse sumido o meu, eu também ficaria triste, né? Mas eu vou te ajudar. 2, criar uma rotina, estabelecer lugares fixos para guardar objetos importantes, né? Então, é muito importante você estabelecer uma rotina, né? Olha, tal coisa coloca-se aqui sempre. Eu faço isso com a chave do carro, às vezes eu chego em casa, subo as escadas e deixo a chave em outro lugar e depois não acho. Aí eu convencionei, ó, vou sempre deixar a chave aqui. Aliás, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Tinha um senhor que ele sempre saía, encontrava com os amigos, um senhor idoso, né? Aí ele ia, jogava, passava a manhã com os amigos.
Em um determinado dia ele não foi, no segundo dia ele não foi também. Aí os amigos falaram: "Poxa, o que que aconteceu com ele? Vamos lá na casa dele". Aí foi na casa dele e falou: "Ô amigo, por que que você não apareceu lá nem ontem, nem hoje?". Ele disse o seguinte: "Eu perdi a minha bengala, eu não encontro a minha bengala, eu não saio de casa sem a bengala". Os amigos se reuniram ali, procuraram, procuraram e acharam a bengala. E falou assim: "Olha, nós vamos colocar uma plaquinha aqui atrás da porta, né? Aqui fica a minha bengala. A hora que você chega, você abre a porta e já vai ver aquela plaquinha, você coloca a bengala ali. Quando você sair, você sabe que ela está lá. Está escrito lá um cartaz bem grande: a minha bengala fica aqui". Beleza. Colocaram lá a etiqueta, ele voltou a ir nas reuniões, feliz, alegre, não perdeu mais a bengala. Aí passou mais uns dias, ele não foi um, não foi dois, os amigos voltaram para a casa dele. "O que que foi agora?". Ele falou assim: "Não, é que agora eu perdi a minha carteira. Eu não saio de casa sem um dinheirinho, eu não saio de casa sem os documentos, eu nunca consegui sair de casa sem dinheiro, sem documento". Os amigos procuraram, procuraram, procuraram e encontraram a carteira dele, né. Aí, numa mesa, foi lá e colocaram um cartaz e escreveram: "Aqui nessa mesa fica a minha carteira. Olha, toda vez que você chegar em casa, você tira do bolso a carteira e coloca aqui. Quando você for sair, a carteira está aqui, facilita". Beleza. Ele continuou mais uns tempos participando das reuniões dele todas as manhãs. Num determinado dia ele não foi, no outro ele não foi também. Aí os amigos foram lá para ver o que que tinha acontecido. Ele tinha escrito um cartaz e colado na cabeceira da cama: "Aqui é o meu lugar". Aí perguntaram para ele: "Uai, mas o que que é isso?". Ele falou assim: "Quando eu perdi a bengala, colocaram uma placa ali, ó. Aqui fica a minha bengala, e eu não perdi ela mais. Depois eu perdi a carteira, vieram aqui e colocaram uma etiqueta grande na parede. Aqui fica a minha carteira, eu não perdi ela mais. Só que eu saí de casa e me perdi. Se não fosse algumas pessoas me encontrarem, eu estaria aí perambulando pela cidade. Aí eu voltei para casa, consegui achar a minha casa com ajuda e coloquei essa placa: aqui é o meu lugar. Se eu sair daqui, eu vou me perder novamente, né". É apenas uma historinha, uma piadazinha, mas é mais ou menos assim, né. Como mais um item, você tem que identificar gavetas, é importante identificar as gavetas. "Ó, essa gaveta é das meias, essa gaveta é das joias, essa gaveta fica o dinheiro, essa gaveta fica as bolsinhas". Então etiqueta tudo, o que puder etiquetar os objetos, etiqueta os objetos, coloca objetos comuns tudo dentro de uma mesma caixinha para facilitar, sabe. Identifique o máximo que puder. Simplifique o ambiente, né. Reduza a desordem, mantenha o espaço organizado e menos tantos locais, reduza esses inúmeros locais de guardar muitas coisas, né. Faça uma simplificação do ambiente. Mais um pouco de estratégia para lidar com as acusações falsas, né. Nunca levar para o lado pessoal, entender que as acusações são sintomas da doença, isso nós já batemos muito com vocês, né. Eles não fazem isso de maneira intencional, né. Você não pode levar isso para o lado pessoal. Muitas vezes, você pode se sentir magoada, machucada por aquelas acusações, mas não é por maldade, ele não está fazendo por maldade, né. 2, tranquilizar e redirecionar, isso é importante, né. Tranquilize a pessoa, muda de foco, né, vá para uma outra atividade, porque distraindo, mudando o foco vai ser mais fácil.
Uma outra estratégia é sempre buscar junto, nunca buscar sozinho. Vá junto com a pessoa, né? Nós vamos juntas, nós vamos lá procurar o objeto. Porque se você for procurar sozinho e achar, vai gerar aquela desconfiança. Ela escondeu e depois, a hora ela foi lá e trouxe. Então, não, vá procurar junto com a pessoa, procure junto, né? Evite confrontos, nem não discutir ou tentar convencer a pessoa da realidade. A realidade ela não entende. A única realidade que entende é aquilo que lhe vem à sua cabeça, é aquilo que ela cria dentro da sua cabeça. Para ela, isso é real. Pode ser absurdo para você, mas para ela, não. Né? Etiquetar e colocar avisos é muito importante, como nós já falamos. Na etiquete, coloque aviso. Tudo isso ajuda, né? Tudo isso dá um senso de orientação. E, por final, lidando com objetos perdidos. Mantenha o ambiente organizado e seguro, rotule itens com etiquetas grandes e fáceis de ler, crie um lugar específico para cada item, ajude seu ente querido a manter o controle de seus pertences. Não adianta você pegar também e guardar. Pegar tudo aquilo que ela tem e guardar. Isso também não é uma boa, né? Gerencie o ambiente com elas. Seja paciente e compreensivo. Foram os 3 temas de hoje. Espero ter colaborado com vocês. Uma aulinha um pouquinho mais longa. Nós pretendemos fazer mais 4 ou 5 aulas e nós vamos esgotar o assunto. Eu peço para vocês deixar um like, deixar seu comentário, compartilhar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Na quinta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos publicando mais uma aula. Né? Meu muito obrigado. Veja a aula, sabe? O rever a aula é importante. A primeira vez você só assiste, depois você rever. Isso ajuda muito a consolidar o aprendizado. Muito obrigado por assistir essa aula.